você está. Amém? Boa noite, pessoal. Graça e paz. Vão entrando aí, tá bom? Gente, estamos aí iniciando a primeira aula, né, do curso de cura interior e batalha espiritual. Eu estou com grandes expectativas para aquilo que o Senhor tem para fazer, né, nas nossas vidas, na noite de hoje, abrindo nosso entendimento para aquilo que é necessário compreendermos acerca de libertação, batalha espiritual, tá bom? Eu vou dar só um tempinho para o pessoal ir entrando e para a gente dar continuidade, tá bom? Antes de iniciar o assunto em si da aula, eu preciso explicar para vocês alguns fundamentos dentro dessa visão da libertação. Muitas pessoas têm uma resistência muito grande quanto ao ministério de libertação, justamente pelo fato de que quando o ministério de libertação foi implantado na nação brasileira, provocou mais feridos do que curou pessoas. Isso tudo deixou marcas muito profundas na igreja. E muitos são marcados até o dia de hoje, porque acredita-se que libertação é expulsar demônios. E não é isso que acontece. A grande verdade é que há uma diferença aí. Se você entrou para essa escola pensando que o propósito inicial é te habilitar para expulsar demônios, você entrou para o curso errado. Por quê? Libertação, queridos, é palavra de Deus. É a palavra de Deus como manual de instrução para lançar luz sobre as trevas, para quebrar as correntes daqueles que estão cativos, para arrancar quem estão em cárceres espirituais. Mas tudo isso tem um princípio. E o princípio daquele que atua dentro da área da libertação é compreender que existe um libertador, e esse libertador é Jesus. A palavra do Senhor declara o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que liberta, queridos, nada mais é do que a palavra de Deus, que é a verdade absoluta. Então, para você compreender o que é libertação, é a palavra de Deus. O Senhor Jesus é o grande libertador. E dentro do ministério de libertação, existe a cura interior. E aí é uma outra questão, porque a cura interior é o tratamento das feridas. É a cura das memórias amargas. É coisas que acontecem no decorrer da vida das pessoas, que elas têm para elas que o tempo resolve tudo, quando na verdade o tempo não resolve todas as coisas. E talvez você é uma prova viva disso, porque esperou o tempo tratar, esperou o tempo curar, e até hoje muitas coisas não foram tratadas. Mas, Cassiano, o que é batalha espiritual? E aí é a questão do curso, né? Porque o curso, ele traz o princípio da cura interior, que é o tratamento das memórias amargas, e também a batalha espiritual, o quê? É o confronto contra as trevas, é o embate, é o choque contra as trevas. Então, entenda o seguinte: não existe uma guerra entre o bem e o mal, onde colocamos Deus e Satanás. O Senhor, ele é supremo, todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Satanás é criatura. Então o Senhor, ele já venceu essa guerra, queridos, na cruz do Calvário. Ele já despojou os principados, potestades, os dominadores desse mundo, queridos, que atuam nas regiões celestiais. Os tronos da malignidade que opera, eles já perderam. Cassiano, então por que batalha espiritual? Aí está o X da questão. Porque a batalha espiritual, ela é algo que a igreja precisa encarar e enfrentar dentro de todo esse campo. Existe um quarto ponto, que é o quê? A expulsação demoníaca, que nada mais é a saída de demônios. É justamente o período ou o momento onde implantamos a verdade sobre as trevas e automaticamente os demônios, eles se manifestam. E dentro disso acontece a expulsação demoníaca. Então entende. Alguns pastores falam assim: eu não gosto de trabalhar com libertação. Isso é uma heresia, queridos.
Por quê? Todo pastor precisa compreender, pastor, ministro, seja lá qual for o ministério que está inserido, que libertação é a palavra. A partir do momento que eu não vivo a palavra e eu não prego a palavra, aí sim não há libertação. Mas a partir do momento que eu caminho nessa verdade, ali há libertação. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com você algumas coisas acerca desses cárceres mentais, só que eu preciso que você nos ajude, tá bom? Compartilhando aí a live para que outras pessoas possam ser alcançadas com essa verdade. Lembrando também que hoje é o dia do nosso sorteio, né? Hoje é o dia do nosso sorteio aí. Talvez você participou, se você ainda não participou, ainda dá tempo de entrar, cumprir com as regrinhas da foto oficial do sorteio, porque eu acredito até o final da live, ou após a live, né, a aula, vamos estar compartilhando o vencedor, o ganhador da bolsa do curso, tá bom? Pessoal, então essa é a primeira luz que a gente precisa lançar. É compreender essa diferença de libertação, cura interior, batalha espiritual e expulsação demoníaca. A intercessão também é muito fundamental, porque a intercessão, queridos, é aquela que vai lançar decretos no mundo espiritual. Por quê? Aprendemos dentro de uma linha, o segmento do Instituto, que a palavra que o intercessor lança, a palavra que o intercessor lança, queridos, não é opcional no mundo espiritual. A palavra é um decreto no mundo espiritual. Eu digo ao meu servo, vai, ele vai. Eu digo ao meu servo, vem, ele vem. Por quê? Porque sobre a minha vida há autoridade. E a intercessão entra dentro desse princípio. Muitas pessoas criaram resistência dentro do ministério por conta de algumas mentiras que Satanás vem implantando. Quando falamos dessas mentiras, algumas pessoas pensam o seguinte: Satanás ele é o pai da mentira, sendo assim, ele vai inventar coisas e situações totalmente enganosas, né? E quando, na verdade, queridos, Satanás ele manipula a verdade. Ele vai trabalhar com essa manipulação. Então, o que ele faz? Ele pega uma verdade e cobre ela de mentira. Ele pega uma verdade e manipula para o engano. E aí sim, ele se torna o pai da mentira. Uma das grandes mentiras de Satanás dentro desse ministério é a maldita da retaliação. Então, muitas pessoas não entram e não fazem parte porque tem medo. Eu não entro, por quê? E a retaliação? Eu posso ser retaliado, eu entro em uma batalha, o meu inimigo vai vir contra mim. Então, entenda o seguinte: a retaliação ela é um dano provocado pelo embate da guerra. Isso é retaliação. Retaliação é quando há uma legalidade sobre a minha vida e sobre essa legalidade o meu adversário encontra espaço entre as minhas armaduras para me atingir. Essa é a legalidade. A gente pega aí como base, exemplo disso, o rei Acabe. O rei Acabe é um exemplo disso, porque ele foi para a guerra e ele não ajustou as suas armaduras e ele foi o quê? Retalhado em meio à guerra. Isso é retaliação. Então, a gente pega aí, por exemplo, Cassiano, como que eu entro em guerra e não saio de lá retalhado? A resposta, queridos, está em 1 João, capítulo 5, versículo 18, que diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conversa-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então vamos lá. Não quer ser retaliado, não quer sofrer retaliação, não quer sair sofrendo danos do embate da guerra. Então compreenda. Aquele que é nascido de novo e não anda em pecado, queridos, o maligno não lhe toca. Talvez você fale o seguinte: Cassiano, eu entrei em guerra e saí retalhado. Quais eram as áreas da sua vida que Satanás ainda estava governando? Qual eram as áreas da sua vida? Ou quais são, as áreas da sua vida que Satanás ainda está te prendendo, te amarrando, te tornando refém até o dia de hoje? A gente pega aí, por exemplo,
te dar um exemplo de alguém que entrou em tantas guerras e nunca foi retaliado? Josué. Josué é um guerreiro por excelência, mas por que pessoas são retaliadas? Porque pessoas negociam com o pecado. Porque pessoas negociam com a iniquidade. Porque pessoas entram dentro de uma passividade espiritual perante uma guerra espiritual. Agora, existe um outro ponto que é a colisão. O que é uma colisão? A colisão é o cansaço da guerra. Quem trabalha com libertação sabe, queridos, o que é sair de um encontro com Deus após uma ministração de libertação, um seminário, um culto. O que o libertador quer é o quê? Se alimentar e dormir, descansar. Por quê? A colisão é o cansaço da guerra. Então você entra em guerra, queridos, você gasta energia dentro do campo de guerra, dentro daquele campo de batalha. Existe um terceiro ponto que é o contra-ataque. O que é o contra-ataque? O contra-ataque é a regra do jogo. O contra-ataque vem por intermédio de eu entro em guerra contra o meu inimigo, automaticamente ele vai vir tentando me contra-atacar. Só que eu preciso compreender que como quem atua dentro dessa atmosfera de guerra, a minha alma, queridos, ela tem um endereço. Eu estou no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente eu estou seguro. Então, sobre essa sombra, queridos, habita eu, habita minha casa, habita minha família, habita os meus bens, habita todos aqueles que estão ligados a mim. Seja por um laço sanguíneo, seja por um laço emocional, seja por uma aliança formada espiritualmente, todos nós estamos debaixo dessa cobertura. Amém, queridos? Compreendeu até aí? Eu espero que esteja ficando claro para que vocês tenham uma compreensão maior, tá bom? Dentro de toda essa clareza antes de iniciarmos a aula em si. Amém? Eu vou passar aqui então, para a gente estar entrando na aula, para a gente estarmos orando, tá bom? Hoje nós vamos entrar um pouco sobre essas fortalezas espirituais, essas prisões e cárceres mentais que muitos têm estado por debaixo de uma influência maligna. Muitos têm tido a sua mente cauterizada, têm tido a sua vontade, desejo, muitas das vezes contaminado, justamente por conta de uma influência totalmente maligna. Então vamos orar? Eu queria que você, se você ainda não preparou, tá bom? A sua água, a sua Bíblia, coloca aí o seu caderno, a sua caneta, para a gente caminhar dentro dessas verdades. Amém? Olha só, a aula ela vai ser salva, tá bom? A gente vai definir ainda. Provavelmente vai ficar salva na página do canal do YouTube do Instituto. E as gravações vão ter acesso às pessoas que estão inseridas no curso. Então, posteriormente, só os alunos que fazem parte do curso de Batalha Espiritual e Cura Interior vão ter acesso às aulas, tá bom? Mais à frente eu explico para vocês tudo como vai funcionar. Mas vamos orar? Amém? Pai, neste momento eu quero clamar ao Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor envie anjos, ministradores, delegado em favor, ó Pai, do meu ministério, do nosso ministério, a acampar, ó Pai, em volta do teu povo que teme e que eu sei que o Senhor tem nos livrado com as suas mãos fortes, poderosas. Pai, nos guarda no shalom do Senhor, no lugar de descanso do Senhor. Leva a nossa mente, ó Pai, cativa ao teu propósito, aonde o maligno não terá acesso. Pai, eu repreendo agora toda interferência espiritual por intermédio da internet, das vias, ó Pai. As batalhas travadas ciberneticamente, ó Pai, por conta do assunto que está sendo tratado. Sabemos que o Senhor é um Deus que compreende, ó Pai, a necessidade da libertação dos seus filhos. E como um Pai, eu clamo ao Senhor, ó Pai, como um Pai, assim clamamos a Ti, e que estamos na posição de filho, e que sabemos, ó Pai, que o Senhor tem nos chamado para um tempo de governo, e queremos governar. E para isso a nossa mente precisa estar aberta, caminhando, ó Pai, dentro da Tua verdade. Então, Pai, eu clamo a Ti para que o Senhor gere em nossa volta fortalezas espirituais do Senhor, para nos proteger durante essa aula, em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Vamos começar? Eu quero começar com uma palavra que está lá no livro de Salmos, capítulo 107, versículo 16, que diz assim: pois quebrou as portas de bronze, despedaçou os ferrolhos de ferro. Queridos, é justamente isso que o Senhor quer fazer na sua vida. O Senhor quer quebrar as portas de bronze, que talvez são as portas do seu cárcere, as cadeias de ferro. Talvez você, hoje, eu levantei uma enquete no meu Instagram, perguntando às pessoas se elas tinham controle dos pensamentos delas. Algumas pessoas me chamaram e não responderam. Algumas pessoas responderam e que têm dificuldade quanto a essa questão da mente, pensamento. Quantas pessoas, queridos, caminham uma vida inteira tendo a sua mente cativa, pensando que isso é normal, não ter controle, porque a mente ela está contaminada espiritualmente. Há fortalezas mentais demoníacas que estão sobre a mente. Então, quando pegamos esse princípio dessa fortaleza, está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 em diante, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. E aqui tem uma chave espiritual, queridos. A primeira coisa que você precisa compreender todos os dias, se você percebe que a sua mente tem sido cauterizada pelo inimigo, é sempre quando acordar, clamar ao Senhor para que leve a sua mente cativa ao propósito do Senhor, cativa em obediência àquilo que o Senhor tem para aquele dia específico. Porque o Instituto caminha dentro de uma linha de tempo, e quando essas fortalezas mentais imperam a mente de pessoas, a nossa mente, nos tira de um eixo, queridos, de viver a plenitude do Evangelho, de viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quantas pessoas, estando dentro da igreja, mas tendo vidas de escravo, tendo uma mentalidade escravizada, escravos por uma religiosidade, escravo por conta do orgulho, da altivez, escravos por conta dos pensamentos impuros e imorais, queridos. Quantas pessoas cativas espiritualmente, mas sabe o que me preocupa dentro disso? É aquilo que a palavra do Senhor vai declarar no livro de Isaías, onde fala que muitos estão postos como presa em cárceres espirituais e ninguém há quem o livre por despojo e ninguém diz restitui. Um povo, queridos, roubado e saqueado, que em um tempo foi do agrado do Senhor, mas que hoje tem os seus olhos, queridos, totalmente cegos para compreender a verdade do Senhor. Tem os seus ouvidos tapados para ouvir a voz do Senhor. E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor? Talvez você pense o seguinte: Cassiano, isso é loucura. Isso é loucura. Mas a verdade é que servimos um Deus que tem olhos e vê, tem boca, queridos, e fala, tem ouvidos e ouve. O Senhor, queridos, Ele não está sentado e paralisado a ponto de não ir diante de nós nos socorrer. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Mas uma pessoa que tem a sua mente cauterizada em fortalezas, em cárceres, ela não consegue compreender isso. Vê muitas coisas, mas não observa. Tem ouvidos atentos, mas nada ouve. Então é uma pessoa que conhece Jesus na letra, mas que já saiu da revelação há muito tempo. São pessoas que pegam a palavra de Deus e querem caminhar dentro de pensamentos humanos. São pessoas que pegam a palavra de Deus e começam a lançar em uma peneira. E aquilo que convém se torna para o cotidiano de vida. Mas aquilo que muitas das vezes mexe e confronta o caráter, mexe e confronta as escrituras. E dentro de mim, porque dentro de mim, queridos, o meu coração é uma tábua. O meu coração é uma tábua.
aonde o Senhor deseja, anseia registrar no meu coração a sua palavra. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, o que é a palavra de Deus? É aquilo que me guia. Dentro de um tempo onde vivemos um período de escuridão, o Senhor é aquele que crava a sua palavra em meu coração. O que tem cravado no seu coração? Na tábua do seu coração? O que tem inserido aí? O que o seu coração deseja? O que o seu coração almeja? E quando temos as nossas fortalezas mentais demoníacas, porque existem fortalezas, e eu vou te explicar, fortalezas que o Senhor vai gerando em nós. Mas quando a minha fortaleza espiritual é demoníaca, eu fico observando a questão de músicas, né? E a gente vai ter uma aula sobre isso, explicando sobre adoração ativa dentro de um campo de batalha espiritual, demônios que atuam contra o ministério de louvor, como entrar em guerra dentro dessa área, mas pessoas que declaram com os lábios, mas o seu coração está distante. Pessoas que têm o dom, têm a metodologia, sabe, tem todos os seus métodos para tocar o emocional de pessoas, mas quando na verdade ela está debaixo de uma influência que não vem de Deus. Por quê? Porque tudo, queridos, começa justamente na mente. Se o meu adversário governa a minha mente, o corpo todo está tomado. A minha mente vai direcionar todo o meu corpo. E aí, se eu te perguntar o seguinte, a sua mente hoje, ela é cativa? Cativa a quem? Cativa ao Senhor ou cativa ao adversário das nossas almas, queridos? E aí eu te pergunto outra coisa. Um cristão, ele pode ter a sua mente cauterizada e cativa? Vocês vão aprender ao longo do curso, quando vocês tiverem uma aula sobre cativeiros espirituais. Olha que essa aula ainda não é sobre cativeiros espirituais. A gente está falando sobre cárceres mentais. Mas quando compreendemos o cárcere dentro de uma visão de fortaleza, a fortaleza, queridos, é todo meio de proteção em volta de uma fragilidade. Queridos, trabalhamos em guerra espiritual, mas você não tem ideia, ou talvez tenha ideia, do quanto somos frágeis. Mas a nossa fragilidade, queridos, é diante do Senhor. A nossa limitação é diante do Senhor que lançamos. Mas em Deus somos mais que vencedores. Em Deus o Senhor nos traz a estratégia de guerra. Em Deus eu posso ter a minha mente cativa ao seu propósito. Em Deus, a minha mente flui dentro de uma mentalidade de governo e do reino de Deus. Então, queridos, a fortaleza, ela protege. Eu gosto muito de dar um exemplo de alguém que vai para a praia e não passa protetor solar. E aí, queridos, ela pega aquele sol da praia, tem o pessoal aí carioca, né, que nos assiste aí, né, que nos acompanha no Instagram e vai compreender também dentro esse exemplo, e que pega sol, e que de repente, queridos, o corpo está todo queimado. Mas pensamos assim, que no caso é uma mãe, e a criança, o filho, vem correndo, queridos, na praia, para dar um abraço, aquele abraço de urso na mãe. E qual que é o primeiro passo que aquela mãe vai dar? Não encoste em mim, não toque em mim. Por quê? Porque aquilo traz dor, porque aquilo queima, aquilo arde, queridos. A fortaleza espiritual, ela se consiste dentro daquilo que nos causa dor. Talvez na sua mente há memórias amargas. Talvez a sua mente ainda consiste dentro de fortalezas por detrás, de rejeição, de medo. Talvez hoje, queridos, a sua fortaleza mental é porque o seu cárcere mental é dentro de cativeiros temporais. E eu vou ver se dá tempo de eu entrar nisso para você compreender. Mas é sobre as suas feridas que Satanás ele vem e impera. Porque é como alguém, queridos, que tem uma ferida exposta. E que aquilo vai gerando pus, aquilo vai infeccionando, aquilo vai gerando a necrose. E daqui a pouco, as moscas já estão pousando. O problema está aí. O problema da ferida está aí.
É quando as moscas começam a habitar nas suas áreas de fragilidade. E aí você tem um grande problema. Então, as fortalezas espirituais, queridos, é justamente aquilo que Satanás vai tentar gerar e construir na sua mente. E uma dessas armas, queridos, que Satanás vai usar para gerar essas fortalezas é algo chamado mentira. A mentira, queridos, Satanás ele vai lançar a mentira. E a primeira mentira que Satanás vai lançar sobre um cárcere mental é: não é possível viver em santidade. Não é possível ter a mente cativa. Não é possível ter domínio sobre a mente. E a palavra declara o quê? Acerca do domínio próprio, né? A Bíblia nos traz clareza que em Deus podemos ter domínio próprio. E essa é uma das mentiras de Satanás. Porque através da mentira, queridos, ele sendo o pai da mentira, Satanás ele vem e governa, cauterizando a sua mente. Então, com esse curso, queridos, nós temos o objetivo de, primeira coisa, levar você a fazer aquilo que no passado você fazia pela mentira, fazer 2 vezes mais pela verdade. O segundo ponto, te levar a habitar dentro de uma sociedade falida, mentirosa, enganosa, implantando a verdade do Senhor. Amém, queridos? Só que tem algo que me chama a atenção dentro desses cárceres. É uma síndrome, queridos, que impera sobre a vida de muitas pessoas. Eu até anotei aqui, é a síndrome de Estocolmo. Só que é uma síndrome de Estocolmo espiritual. O que acontece? Essa síndrome é quando aquele que está preso, cativo, se apaixona ou cria um vínculo com o carcereiro. E o pior, queridos, de ser uma pessoa cativa é quando eu me apaixono por aquele que me prende. É quando eu me apaixono por aquele que me faz refém. Quantas pessoas, queridos, passou pelas nossas vidas e que durante um processo de libertação, o espírito de Pitom foi quebrado do governo sobre a vida dela. O espírito de Pitom que trazia falsa revelação, falsos dons, falsa visão, falsos sonhos distorcidos, queridos. E após o processo de libertação nos procurou declarando: eu não consigo entender o porquê que eu não consigo ver. Talvez aquela pessoa, queridos, ela já tenha o dom do Senhor. O Senhor, queridos, já trouxe para ela, ela já nasceu com tudo aquilo necessário para ela viver e compreender o propósito. Algumas pessoas declaram o seguinte: boa entrar na questão de dom, porque olha a mentira de Satanás. Muitas pessoas procuram e buscam dom de visão. As pessoas querem ver o mundo espiritual. As pessoas querem olhar e ver o mundo espiritual. Há pessoas, queridos, que entram em um desvario tão profundo que perguntam o seguinte: procura o libertador, olha para o libertador e fala o seguinte: então, o que você viu em mim? Eu tenho demônio? Muitas vezes, queridos, isso acontece. São pessoas, queridos, que procuram porque precisa de uma palavra do homem. Mas entenda, visão não é dom. Visão não é dom. Cassiano, visão não é dom. Olha eu arrumando confusão, queridos, no Instagram. Visão espiritual são as capacidades facultativas do meu espírito. Procura na sua Bíblia acerca dos dons. Fala para mim acerca dos dons. Me mostra na Bíblia, queridos, que visão é dom. Visão é capacidade facultativa que o meu espírito tem. Busca o Senhor. Clama ao Senhor. Dentro do curso, vocês vão aprender sobre dimensões espirituais também. E vocês vão descobrir em qual dimensão você habita. A minha alma, queridos, ela tem endereço. A minha alma, ela tem endereço. Isso aqui não é frase feita, não. Os meninos que caminham comigo dentro do instituto, a primeira coisa que eles são confrontados é acerca disso. A alma precisa de ter um endereço. Quantas vezes dentro de um processo de libertação, demônios chegam a ameaçar, nos ameaçar, e quando chega diante de nós, queridos, assim, bem próximo, diante de nós, declara o seguinte: eu só não te mato dentro desse salão, porque eu não consigo encontrar o endereço da sua alma. Porque a alma do libertador precisa de ter endereço.
Porque a alma do intercessor, do ministro, daquele que flui na libertação, precisa de ter um endereço. Amém, queridos? Então, essas fortalezas, elas vão imperando quando eu me apaixono por quem? Pelo carcereiro. Como que essa paixão é gerada? É gerada justamente dentro de, primeiro, fragilidade. Fragilidade. Um dia, os meus pais me rejeitaram. Agora, eu ajo do meu emocionalismo para cativar pessoas e tornar elas dependentes a mim. Então, eu preciso de ser bajulado. E o meu carcereiro, ele vai me bajular. Sabe por quê? Satanás, queridos, ele sempre tem uma proposta para os ressentidos. Satanás sempre vai ter uma proposta para os ressentidos. Amém? Ariane, você está conseguindo ver o tempo da live? Só para dar para gravar depois, tá bom? Cassiano, biblicamente, eu quero caminhar com você, quer dizer, a Bíblia. Biblicamente, aonde me prova e me mostra aonde que impera esse espírito que atua dentro dessa questão do carcereiro. Queridos, essa síndrome de Estocolmo está lá em Êxodo, capítulo 21, versículos 5 e 6. Eu não vou ler. Eu vou deixar para você procurar e ler. Eu preciso que você compreenda isso. Mas só superficialmente, fala sobre alguém, queridos, que ama tanto o Senhor. Ama tanto o Senhor dele, né, como escravo. Ele é escravo, ele ama tanto o Senhor dele, que ele decide ficar sobre o governo. E aí, queridos, vocês vão entender isso em uma aula chamada Alianças Espirituais. Amém? Só que a mente, queridos, é o nosso maior campo de batalha, porque Satanás operando sobre a mente, ele vai pegar, vai manter a minha mente cativa, e dentro desse manter a minha mente cativa, ele vai trazer duas coisas. Ele vai trazer o medo e a mentira. O medo, queridos, ele vai te trazer medo justamente porque ele vai nos lugares da sua alma onde há sensibilidades, e dentro dessas sensibilidades ele vai pegar e ele vai provocar medo. Quantas pessoas dentro de prisões espirituais decidem não sair? Queridos, eu já peguei casos de pessoas, eu não vou passar traços desse cativeiro, talvez você aprenda no curso, mas de pessoas que, quando trabalhamos prisões, elas clamam e falam: me deixa aqui, eu não quero sair. Porque o carcereiro, ele traz encantamento. O carcereiro da mente, queridos, ele manipula dentro de um encantamento. Agora eu quero falar para vocês sobre alguns ataques mentais. Esses dias, queridos, eu tenho ouvido muitas coisas do tipo: Cassiano, a minha mente está muito confusa. Eu não consigo ter controle da minha mente. É como se a minha mente ela estivesse muito acelerada. Vem pensamentos na minha mente de matar, de me suicidar. Vem pensamentos na minha mente de sair, Cassiano, sem olhar para trás, sem direção. De fugir. Esse é o desejo da minha mente. A minha mente, o meu coração vai desejando porque a minha mente ela tem imperado dentro disso. Você sabe o que isso é? São os dardos que o inimigo tem lançado sobre a mente, sobre o campo mental. Então, como operam os dardos? Primeiro, os dardos inflamados do inimigo operam, primeiro, dentro de um campo de convívio. Dentro desse campo de convívio, ele vai vir operando justamente pelo campo de herança, por intermédio de palavras de maldições. Você que já é aluno, eu vou pegar essa aula, tudo isso que eu estou aplicando, e eu vou pegar e eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Com cada um de vocês que é aluno. Então, o primeiro ponto é as palavras de maldição, que formam cárceres mentais. É quando seus pais lançaram sobre a sua vida o seguinte: você é burro, você nunca vai dar em nada. Dentro dessa palavra, você tem operado até o dia de hoje. Não consigo avançar.
não consigo prosseguir, não consigo começar algo e terminar. Entra no estado de procrastinação. E sobre essa procrastinação, eu me torno cativo mentalmente. Eu tenho planos, eu tenho projetos passageiros. Eu inicio, mas eu não consigo terminar. Depois, Satanás ele vem trazendo os dardos por intermédio de injustiça. Então, como que ele vai atuar? Por intermédio de justiça. Ele vai colocar em você um perfil e uma personalidade de coitadinho. Coitado de mim, que no passado me aconteceu, que no passado eu fui fragilizado. E aí, o quão coitado você é por conta da sua história. E aí ele vai gerando o quê? A fortaleza, né? Existem outros traços, mas eu só vou passar esse, né? São os 10% aí do curso, tá bom? Mas vocês vão compreender mais os alunos aí acerca deste assunto. Queridos, existe também as condutas que vão provocar cárceres mentais. Um cárcere mental que vai ser provocado por conduta é a falta de perdão. Porque pessoas mentalmente presas na falta de perdão, Satanás vai imperar o quê? Sempre vai levar a mente daquela pessoa ao seu passado de dor. E vai trazer o não perdão. Eu não perdoo. Quando você não perdoa, queridos, não é a outra pessoa que está prejudicada, é você que está saindo prejudicado. Quando você não perdoa, é justamente você que está cativo. Existe um exemplo que eu gosto muito dele, que é sobre a pessoa que ela não perdoa, é como se ela colocasse um copo de veneno e todos os dias ela tomasse. Eu poderia falar sobre um exemplo do pecado, mas eu vou deixar um pouquinho para frente para os meninos, para eles serem confrontados acerca de uma realidade espiritual que está por trás de tudo isso, desses cárceres aí. A Ellen, queridos, compartilhou comigo o seguinte, uma pergunta aqui, né? Cassiano, explica melhor o endereço da alma. Ellen, vocês vão descobrir sobre isso em uma aula mais à frente. Eu não posso trazer aqui muita clareza, porque senão algumas pessoas que não dão continuidade no curso vai entrar um pouquinho em colapso, né? Porque eu preciso fundamentar. Mas entenda, a sua alma tem endereço, sendo infernal ou celestial. Queridos, você vai compreender ao longo do curso de vezes que o Senhor vai levar a sua alma, vai te levar para lugares de descanso. Falamos muito no Instituto, querido, sobre o Shalom. Entende o seguinte, o Instituto caminha sobre uma linha profética. Às vezes eu percebo o Instituto caminhando mais dentro do profético do que dentro da questão da batalha e da expulsação demoníaca. E dentro dessa visão profética, estamos dentro do Shalom de Deus. Lugar de paz, moradas de paz. Quantos de vocês têm a alma aflita? Quantos de vocês, queridos, durante estar na presença do Senhor, a alma ela é tão barulhenta, a alma ela faz tanto barulho, sabe por quê, queridos? O espírito está pronto. O espírito está pronto, mas a alma ela está embriagada. Embriagada, Cassiano. A alma está embriagada por traumas. A alma ela está embriagada por carências. E aí ela não consegue fluir no reino de Deus. E aí será que a nossa alma está no lugar de descanso? O Senhor, queridos, Ele governa esse lugar de descanso. E vocês vão compreender isso um pouco mais à frente. Queridos, quando eu crio fortalezas mentais e esses dardos inflamados do inimigo, vem também por atos, comentários, palavras que não condiz com a palavra em si do Senhor, com a Bíblia. Quantas vezes você procurou profetas? Quantas vezes você procurou pessoas para impor as mãos sobre a sua cabeça? Porque tem uma coisa, queridos, que eu não consigo compreender. Eu tenho muita dificuldade de compreender. É quando as pessoas me procuram e falam o seguinte: Cassiano, eu preciso que você ore para mim. Mas é uma oração forte. Tem que ser uma oração forte. Não entendo.
Porque a oração, queridos, em si é uma oração que ela lança decreto para o mundo espiritual. Ela lança decreto. Mas quer uma palavra profética, quer uma palavra de Deus, quer uma palavra que, às vezes as pessoas declaram o seguinte, eu preciso de um profeta que vai revelar, vai trazer o profundo, o oculto, o escondido, um profeta que vai entrar até a minha 4ª geração passada, a minha 10ª geração futura, para revelar aquilo que está por trás. Quer revelação? Quer caminhar dentro do profético? Alimenta, queridos, da palavra. Quantas pessoas, queridos, esses dias, eu nem sei se a pessoa que me procurou para compreender melhor está aqui na live, mas eu tenho certeza que ela vai ver. E a gente estava conversando um pouquinho sobre a meditação. A meditação. Quer caminhar dentro da meditação? Eu estou falando da meditação, queridos, a meditação oriental. Quer caminhar dentro da meditação? Algumas pessoas me perguntam, Cassiano, eu posso ou não posso? Eu vou te ensinar a fazer meditação hoje. Nessa palavra, eu medito dia e noite. Quer ter os seus pensamentos, a sua mente, com fortalezas espirituais em Deus. Coma a palavra. Eu não sei se talvez é o termo certo, mas eu falo muito sobre isso. Ruminar. A vaca rumina. Ela pega o capim, ela mastiga o capim, ela lança para dentro. Quando lança e está a caminho do estômago, ela lança para a boca de novo. Ela lança e ela faz esse processo, queridos, umas 7 vezes. Ela rumina até extrair o máximo possível daquilo que é extraído, né, do capim. Quer dar dentro de um nível profético? Quer viver no profético? Rumina a palavra. Leia a palavra. Cassiano, eu não compreendo a palavra. Eu tenho dificuldade de compreender. Leia. Leia mais uma vez. Leia mais uma vez. Mais uma vez. E mais uma vez. E mais uma vez. Enquanto você não compreender, você não passa para o próximo versículo. Que você fique, queridos, 3 meses dentro de um versículo só. Mas enquanto você não compreender, você não dá um passo à frente. Amém? Conseguiu compreender até aqui? Existe uma outra questão que são os dardos inflamados do inimigo. É quando traz repetição contínua de práticas pecaminosas. É quando eu entro num estado de iniquidade, queridos. É quando o pecado está tão intrínseco dentro de mim. O meu coração está tão obstinado dentro daquilo que atrai os meus olhos carnais que eu não consigo viver de acordo com a palavra e com a verdade. E aí, as fortalezas continuam imperando sobre a minha vida. Existe, queridos, um processo de adoecimento mental. Quando eu chego, Cassiano, num estado onde as fortalezas veio e a minha mente ela se torna doente, a minha mente ela se torna tão cauterizada que ela chega a adoecer. Queridos, primeiro traço é o ódio. O ódio é o primeiro estágio. Queridos, ireis, mas não pequeis. Talvez você às vezes sente um ódio, queridos, incontrolado. Aí já traz princípios do quê? A falta do domínio próprio. Quando falamos sobre o fruto do Espírito, procura na sua Bíblia. Falamos errado, queridos. Falamos assim, os frutos do Espírito, e levamos uma clareza de uma árvore onde tem muitos frutos. Quando a Bíblia fala, ela fala o seguinte, o fruto do Espírito, sabe por quê? Podemos trazer clareza de uma mexerica. É um fruto cheio de gomos. Eu tenho domínio próprio, mas eu não tenho mansidão. Eu tenho um, mas eu não tenho outro. Queridos, é o fruto em um todo. Existem momentos na minha vida que a mansidão vai imperar. Existem momentos na minha vida, queridos, que o domínio próprio vai operar. E eu preciso caminhar dentro dessa verdade. Uma mente adoecida, queridos, é uma mente medrosa. Já viu aquela pessoa que tem medo de tudo? São pessoas que ela tem medo de tudo. Ela tem medo de avançar. Ela tem sempre um em si. Observa que na fala do medroso vai ter um si. E se der errado? E se eu não conseguir? Gente, a mente adoecida, o copo dela sempre vai estar assim, mais vazio que os outros. São pessoas que, para todo mundo tá bom, mas para ela, o copo dela sempre vai estar vazio. Ela sempre vai ter uma limitação.
E a gente percebe muito dentro de um temperamento específico isso, que eu também não vou falar hoje, tá bom? Eu vou deixar para que vocês compreendam um pouco mais à frente. Uma mente adoecida, queridos, é inveja. Muitas pessoas não sabem o que é inveja. As pessoas pensam o seguinte: inveja é eu desejar aquilo que não é meu. Não é isso não, queridos. Isso aí se chama cobiça. Porque quando a Bíblia fala não cobiçar a mulher do seu próximo, né? E aí a gente estende para todas as coisas. Cobiça é quando eu desejo aquilo que não é meu. Inveja não. Inveja é quando eu olho para aquilo que é do outro e eu desejo minar de tal forma que eu não quero que nem a outra conquista. A minha inveja é quando eu não quero que aquele que caminha, aquele que eu vejo, conquiste. Eu tento, dentro da minha inveja, trazer ruína e destruição para outra pessoa por conta de um sentimento demoníaco. Os meninos que vão dar continuidade no curso, eu vou fazer uma indicação de um livro, tá bom? Lá no grupo, vou mandar foto para vocês. Eu não sei se encontra digital, eu vou procurar. Se eu encontrar, eu vou dar um jeitinho de compartilhar com vocês, tá bom? Existe um outro campo da mente adoecida que é a insegurança. Pessoas inseguras. Talvez você fale o seguinte: Cassiano, eu sou inseguro. Eu sou muito inseguro. E você vai precisar, queridos, de fazer uma sondagem. E a sondagem é: aonde na sua vida te prometeram coisas e não cumpriram? Aonde te trouxeram exposição? Aonde te lançaram dentro de uma exposição? Hoje tem aí, né, acerca dos bullies, né, que é tanto falado e que antigamente não se falava tanto disso, né? Mas a insegurança, ela vem por intermédio disso. A insegurança, queridos, ela é um perigo, porque a insegurança, muitas das vezes, ela vem acompanhada com a incredulidade. A incredulidade, queridos, nada mais é do que a fé no diabo. Cassiano, você está querendo declarar para mim que eu, com a minha limitação de compreender e de acreditar nas coisas de Deus, eu tenho fé no diabo? Queridos, é justamente isso. Porque, queridos, a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas se espera. Queridos, a fé te leva a colocar os pés, mesmo quando você não vai ver chão. Muitas das vezes, queridos, é assim que o Senhor atua e trabalha em nossas vidas. Ele faz com que nós caminhamos dentro de tempos específicos, em lugares específicos, onde nós falamos assim: não tem como, porque eu não vejo chão. E o Senhor está declarando para você nessa live: não se preocupe com o chão, porque o recurso eu trago. Simplesmente se prontifica a se colocar na brecha, estabelecer os seus pés, porque eu já tenho o caminho e a rota para a sua vida. Amém, queridos? Existe um outro adoecimento de alma, queridos, que provoca esse cárcere, que é o orgulho, a altivez. Eu gosto muito de falar sobre isso. Entenda, queridos, que quando a Bíblia fala sobre o orgulhoso, a altivez, a Bíblia vai declarar o seguinte: porque eu dou graça ao humilde, mas os orgulhosos eu abato. Queridos, quando a Bíblia fala sobre o pecado, a Bíblia vai falar o seguinte: fuja da aparência do mal. O pecado é o mal. A Bíblia não está falando o seguinte, por exemplo, fuja do pecado. A Bíblia está falando: fuja daquilo que aparenta ser o pecado. Agora, quando a Bíblia fala, queridos, do diabo, a Bíblia fala que resiste. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo. É o embate, queridos, é o confronto. Eu resisto, eu não abro mão do território, eu não abro mão daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu resisto, eu bato de frente, eu não abro mão de forma alguma. Agora, quando a Bíblia fala sobre o pecado, fuja da aparência do mal. A Bíblia fala do diabo, eu resisto. Agora eu te pergunto: e se Deus desejar te destruir hoje? Cassiano, isso é possível, Cassiano? Como que é possível o Senhor tentar me destruir? A palavra do Senhor declara o seguinte: porque eu abato os orgulhosos, os soberbos e os prepotentes.
Porque quando meu adversário é Satanás, eu tenho Deus para me recorrer, e recorrendo a Deus, o Senhor me traz estratégia, o Senhor me traz segurança, o Senhor me traz todo um campo espiritual, estratégias para me vencer. E quando o Senhor decidir te abater, doutor orgulhoso ou senhor orgulhoso que me assiste, você vai procurar quem? Quem você vai procurar? Então não há quem recorrer. Então você precisa lutar contra isso. E seja sincero em oração. Fala para o Senhor. Senhor, o meu coração ele é tomado de orgulho. A minha mente é cauterizada pelo orgulho. Eu preciso e necessito que o Senhor venha intervir sobre a minha situação, sobre os cárceres mentais do orgulho que impera sobre a minha mente. Existe um outro ponto, queridos, que é a cobiça. A cobiça, ela vem justamente por conta dessa fortaleza espiritual, esse cárcere mental, aonde eu cobiço tudo e todos, que vai trazer o quê? Uma mente perversa e maligna. Uma mente que é cativa sobre carcereiros, porque a mente se torna um cárcere, sobre esse cárcere mental é posto carcereiros espirituais. E esses carcereiros, eles vão atuar justamente sobre aquilo que a sua mente opera. Carcereiros do medo, do ódio, carcereiros do orgulho, da altivez, da prepotência, da malignidade. Carcereiros da prostituição. Cativeiros, queridos, que vai sendo gerados mentalmente da egolatria. Gente, quão profundo é a egolatria! Vivemos em um tempo onde as pessoas idolatram placa de igreja, idolatra pastor, idolatra, queridos, ministérios. Saiu, não vou citar religião, mas saiu de religiões onde tinha a idolatria como base. Veio para o evangelho. E hoje, o Deus que ele idolatrava já não é mais tantos que vemos por aí. Os altos. Os ídolos se tornou pastor. Os ídolos se tornou ministério. Os ídolos se tornou dons e talentos. Eu agora, o meu ministério, o meu ego. Como eu sou bom. Como eu sou bom. Olhos altivos. Queridos, eu quero parar por aqui. Eu vou iniciar mais uma live, mas a gente precisa encerrar, tá bom? A gente precisa encerrar para a gente dar continuidade. Eu vou dar uma pausa aí de uns 4 minutinhos, tá bom? Só para me organizar aqui e iniciamos a live. Beleza? Continua aí, fica ligado, porque a gente vai entrar novamente te dando continuidade a essa aula. Amém?